pessoal, vamos agora para a nossa primeira aula da disciplina Funções Elementares, onde falaremos sobre o conceito de função, tá? Então vamos iniciar. Então, a programação dessa nossa primeira aula, nós falaremos do conceito de função na matemática, né? Sendo que ela é dividido em 3 tópicos. O primeiro, nós vamos falar da parte da conceituaçãozinha bem básica, né, conforme vocês já viram, sempre voltado para a parte mais básica da educação. Em seguida, vamos falar das técnicas algébricas para a representação de funções. E, por fim, a gente vai falar das técnicas gráficas para a representação de funções. Então, vamos lá. Primeiro, o conceito matemático de função. Então, para a gente falar do conceito matemático de função, a gente precisa falar do conceito de relação, né? Relação, quando a gente fala de relação, a gente lembra de forma bem simples a árvore genealógica, onde ela é uma representação dos ancestrais de uma pessoa, né? Acho que vocês com certeza já tiveram curiosidade de verificar qual a árvore genealógica de vocês. E aí vocês conseguem ver a relação de vocês com os antecedentes e os descendentes de vocês, né? Então, a árvore genealógica é uma representação dos ancestrais de uma pessoa. Essa representação gráfica mostra as relações entre familiares e trazendo seus nomes e algumas vezes fotos, data de nascimento, casamento e falecimento. Então a gente consegue fazer a relação com essas pessoas que são os nossos entes queridos, os passados recentes e também os passados mais antigos, como os nossos avós, bisavós, entre outros. Então, isso aqui é um exemplozinho bem clássico de relação. Em uma árvore genealógica, identificamos claramente a relação entre pessoas, né? Essas relações podem ser facilmente compreendidas por qualquer um, né? Inclusive os nossos alunos lá do ensino básico. É justamente a partir desse conceito de relação que iniciaremos nossas reflexões sobre as funções elementares. Então, na natureza e no cotidiano, os fenômenos apresentam diversas relações de dependência entre seus componentes. O ser humano, desde a infância, né, quando a gente é pequenininho, usando a sua capacidade cognitiva e vivenciando experiências fenomenológicas e sociais, aprende naturalmente sobre os aspectos mais triviais dessas relações. Então, desde pequeno, né, usando a nossa capacidade cognitiva, a gente consegue associar determinado objeto a dizer uma cor, a gente consegue contar a quantidade de objetos, né? Então, desde pequeno, a gente começa a fazer relações com as coisas naturais do nosso cotidiano. Um exemplo de relação espontânea é o processo de contagem de objetos de um conjunto, né? Como eu acabei de falar, quando a criança está aprendendo a contar, normalmente ela usa o quê? Os dedinhos, ela consegue relacionar o objeto com a quantidade de dedos nas mãos. A primeira etapa desse processo, dessa relação espontânea, consiste em comparar o conjunto de objetos que se quer contar a um conjunto conhecido como os dedos da mão. Então, como eu falei, a criança, quando ela vai começar a contar, ela começa a fazer a relação com a quantidade de dedos da mão, ela sabe a quantidade de objeto. Então, aí a gente já, espontaneamente, a gente está usando aí o conhecimento de relação. A gente relaciona um conjunto a outro conjunto. A relação comparar um conjunto que se quer contar a um conjunto conhecido pode ser representado da seguinte maneira, né? A gente pode escrever ela dessa forma. O conjunto que se quer contar com o conjunto conhecido, onde essa setinha aqui, nos dois sentidos, indica a associação entre os elementos de um dos conjuntos com os elementos do outro conjunto, através de uma propriedade muito especial. Para cada elemento do primeiro, associamos um e somente um elemento do segundo. Então, como eu já falei, quando a criança vai contar, ela associa ao conjunto que se quer contar a uma quantidade de números. E no caso das crianças, eles usam os dedinhos, né?
Outro exemplo de relação espontânea e de fácil compreensão é, então aqui a gente vai fazer relação agora entre mãe e filhos, tá? Então, consideremos a seguinte situação. Maria, Ana, Júlia, Frida e Carla são mulheres adultas e estão na mesma sala que as crianças. Luísa, Paulo, João, Pedro, Nancy e Vitor. Maria é mãe de Luísa e Paulo. Ana é mãe de João. Juliana é mãe de Pedro. Frida, mãe de Nancy e Vitor. E Carla não é mãe, tá? Então, toda essa representação escrita, a gente pode, para facilitar a compreensão, estar utilizando algumas setas para que seja de mais fácil compreensão, né? Então, nós vamos fazer aqui uma relação que a gente chama de relação é mãe de. Então, nós temos a primeira relação aqui, ó. A Maria, né? Como vocês podem ver aqui, ó, Maria. Vou botar aqui um tracinho. Uma canetinha, ó. Maria é mãe de Luísa e Paulo. Em seguida, uma outra relação, nós temos a Ana, que é mãe de João. Consequentemente, Juliana é mãe de Pedro. Então, eu estou fazendo aqui uma representação usando as setas da relação dos elementos desse conjunto com os filhos. A relação é mãe de. Então, depois nós temos que a Frida é mãe de Nancy e Vitor. E, por fim, Carla não é mãe, tá? Então, algumas características a gente consegue perceber nessa relação. Então, nós temos aqui esse ladinho aqui, ó, da nossa relação. É o nosso conjunto de partida, né? Que é da onde está partindo as nossas setas. Esse outro lado aqui é o nosso conjunto de chegada, que é onde que a gente chama de alvo, né? Que é onde as nossas setas estão indo. E algumas outras características que a gente pode ter dessa relação. Por exemplo, observem que existe elemento do conjunto das mulheres, aqui das mães, do meu conjunto de partida, com mais de um elemento no conjunto das crianças, que é o conjunto de chegada. Observe, ó, que Maria ela está associado a dois elementos do conjunto de chegada. Observe que Frida está associado a dois elementos do conjunto de chegada. Outra característica que a gente pode tirar aqui também dessa relação é que tem alguns elementos aqui do conjunto das mães que está associado a um único elemento do conjunto de chegada. Então, a Ana associada ao João, Juliana está associada ao Pedro. Uma outra característica que a gente pode tirar também é aqui a Carla. A Carla não está associada com nenhum elemento do conjunto de chegada. Então, aqui são algumas características que a gente tira dessa relação, tá? Então, continuando. Aí, detalhe, uma observação. Lembrei agora. Observe que aqui do conjunto de chegada, todos os elementos estão sendo correspondido, né? Todo elemento aqui, ó, ele é correspondido com algum elemento do conjunto da mãe. Então, mais essa característica. Então, vamos continuar. E aí, agora a gente vai para o conceito matemático de função, né? Um tipo especial de relação, é o que a gente viu até agora, as relações, denominada tecnicamente relação unívoca, ela é estudada e desenvolvida pela matemática. Essas relações denominamos de funções. Então, a gente viu aí como é que acontecem as relações, né? Algumas características das relações e, especificamente, as funções são as nossas relações unívocas. E o que seria essa relação unívoca, né, que caracteriza as nossas funções? Então, vamos para a definição mais formal, né, que é o conceito matemático de função. Então, a gente viu que para ter relação, a gente precisa dos dois conjuntos, que é o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Então, uma função ela é uma relação.
Então, uma função é constituída de um conjunto de partida, que eu vou chamar esse conjunto de A, de um conjunto de chegada, que eu vou chamar esse conjunto de B, e de uma relação entre esses conjuntos que satisfaça as condições particulares. Então, uma função ela é uma relação onde eu tenho um conjunto de partida, um conjunto de chegada e a relação entre esses dois conjuntos, que atendem a essas condições. A primeira, todo elemento de A faz parte da relação, tá? Ou seja, não pode ficar nenhum elemento do conjunto A, que é o conjunto de partida, sem se relacionar com o conjunto B. Show de bola. Continuando. Segunda condição. Cada elemento do conjunto de partida está relacionado com um único elemento de B. E aí, ó, observe que quando ele fala o único, é aqui a condição onde a relação se torna unívoca. Tá? Todo elemento de A tem que se relacionar com os elementos de B e essa relação é com um único elemento de B. Então, se a gente voltar, né, aqui, ó, no caso da Maria, ela se relaciona com os elementos do conjunto de chegada, mas ela se relaciona mais de uma vez. Então, nesse caso aqui, não seria função. Tá? Observe também que Carla não se relaciona com nenhum elemento do conjunto de chegada. Então, também não seria uma condição para ser função. Tá? Não seria uma relação unívoca. É uma relação, porém, não é uma relação unívoca. E aí, seria essa é a definição formal de função, o conceito matemático. Né? Então, recapitulando, é constituída de um conjunto de partida, um conjunto de chegada e de uma relação entre esses conjuntos que satisfaz as condições. Todo elemento de A, quando ele fala todo, é sem exceção, tá? São todos os elementos, eles fazem parte da relação. E cada elemento de A está relacionado com um único elemento de B. Ele não pode ter mais de um correspondente e também não pode deixar de se corresponder. Então, essa é a definição de função. Tá bom? Vamos agora para um exemplo, né? Então, imagine aqui um exemplo onde a gente vai fazer a descrição na linguagem escrita normal. A gente está descrevendo na forma de texto, tá? Imagine esse seguinte exemplo. Então, uma relação em que o conjunto de partida e o conjunto de chegada são o conjunto dos números inteiros e é definida por um número do conjunto de partida relaciona-se com o número do conjunto de chegada quando este for o quadrado. Pessoal, imagine esse texto. Para a gente entender ele matematicamente, ele se torna um pouco confuso, né? Você tem que ler uma, duas, três vezes para conseguir entender o que ele está dizendo. Se a gente conseguisse pegar todo esse texto e escrever numa notação algébrica, ficaria muito mais fácil. Como a gente pode ver aqui, ó. O que ele está fazendo aqui, ó? Eu estou pegando um elemento aqui do primeiro conjunto, relacionando ao quadrado desse primeiro elemento, desse elemento do conjunto de partida. Tá? Isso é válido para todo número inteiro x, certo? Então, essa relação é uma função, se eu fizer isso aqui, né? Por quê? Porque todo elemento do conjunto de partida tem um quadrado, né? Como o nosso conjunto de partida é um número inteiro, todo número inteiro que eu pegar sem exceção, quando eu elevar ao quadrado, ele vai ter um correspondente, correto? Então é a primeira condição. A segunda condição é que todo número inteiro que eu pegar do meu conjunto de partida, ele vai se associar com um único elemento, ele vai ter um único correspondente. Atendido essas duas condições, é a garantia de que essa relação é uma função. Tá? Mas observe que nem todo elemento do conjunto de chegada está na relação. Apenas só está na relação os elementos que são quadrados. O que é que ele está dizendo? Se a gente fosse usar diagramas, né? Dentro do diagrama, tentar fazer aqui essas bolinhas aqui, não é fácil. Aqui eu tenho o 0, aqui eu tenho o 1, né? E aí vai ter outros aqui. Se eu fizer aqui o meu conjunto dos inteiros, nesse outro diagrama,
O 0 se relaciona com o 0, perfeito. O 1 se relaciona com o 1, certo? Mas aqui dentro desse conjunto, como é os números dos inteiros, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5. O 2 se relaciona com o 4, mas não tem nenhum número desse que vai se relacionar com o 3 desse, né? Com o 2 desse. Então, o que ele está dizendo é isso, ó, que nem todo elemento do conjunto de chegada faz parte da relação. Mas isso não impede que seja função, tá? É só uma observação. Porque o que me garante que é função é que todo elemento daqui faz parte da relação, todo elemento tem um quadrado, e que cada elemento desse meu conjunto de partida, ele se relaciona com um único elemento do meu conjunto de chegada, ok? Como eu falei, mais uma vez, isso aqui é só uma observação. Tem elemento do meu conjunto de chegada que não faz parte da relação, que eles vai ser o 2, o 5, né, o 7 e por aí vai. Então, vamos para nossas técnicas algébricas para a representação de função. Então, vamos lá. A matemática cria representações algébricas para os objetos que estuda. Elas permitem sintetizar a linguagem. Através delas, a síntese da linguagem nos dá a oportunidade de sermos mais precisos, nos ajudando a pensar com exatidão. Sem a linguagem algébrica, seria muito difícil a matemática progredir. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para aquele caso que nós tínhamos, né? Observa que quando a gente falou esse exemplo, a gente deu uma lida, né? E para a gente conseguir entender o que está escrito, a gente precisa ler algumas vezes, porque se não viesse essa anotaçãozinha aqui, ó, dificultava a gente entender conjunto de partida, conjunto de chegada e como que ele se relaciona. Mas com a notação algébrica, veja como facilita. Essa notação aqui ela pode ser melhorada da seguinte forma. Observe. Se eu escrever assim, ó, esse Q, né, 2 pontos, conjunto dos números inteiros, que é uma representação algébrica do conjunto dos números inteiros. Essa setinha aqui que indica a relação desse primeiro conjunto com esse segundo conjunto, que também é dos números inteiros. E aqui eu tenho a forma como ele se relaciona, sendo que esse pertence ao primeiro conjunto e esse aqui pertence ao segundo conjunto. Então, nós temos, né, nessa notação melhorada agora, o que a gente chama de nome da função. O 2 pontos, ele separa a função do conjunto ou variável, né? Nesse caso aqui, ó, nós estamos aqui com os conjuntos e aqui nós estamos com as variáveis. O Z, esse primeiro, normalmente a gente usa também os números reais, é o nosso conjunto de partida. A setinha significa a relação entre os conjuntos e esse segundo Z é o nosso conjunto de chegada, tá? Então, a gente escrevendo dessa forma, com certeza a gente facilita a interpretação do conhecimento matemático, inclusive deixando de escrever todo esse texto que, dependendo do caso, pode se tornar mais complicado, se torna menos preciso, pode inclusive causar duplicidade na interpretação do texto, né? Da forma como o texto foi escrito. Então essa daqui é uma notação que a gente pode utilizar como sendo uma forma algébrica. Necessitamos de uma notação sintética para expressar qual o elemento do conjunto de chegada se relaciona com um determinado elemento do conjunto de partida. Então, como que a gente pode fazer essa relação dessa função, essa notação sintética? Então, a gente escreve da seguinte forma. Se eu tenho uma função, né, estou usando aqui já aquela formazinha como a gente escreveu, uma função f, onde aqui é o meu conjunto de partida, aqui é o meu conjunto de chegada. Tá? Se x pertence ao elemento de A, o elemento de B que ele corresponde é denotado por... Então essa daqui é a notaçãozinha sintética que a gente usa. Tá? Essa notação, inclusive, é a notação mais adequada. É usado esse fzinho, né, com o x entre os parênteses. Porque antigamente já tentaram utilizar outras. Portanto, essas outras não tiveram bastante aceitação, porque inclusive em alguns contextos elas causaram duplicidade de interpretação. Tá? Então, antigamente eles se usavam, né? Já tentaram usar
esse x f de x, ao invés da notação atual, que é a que a gente mais usa, que é o f de x com x entre parênteses. Outra notação que já usaram muito também, que era para representar, ó, ao invés do que a gente usa hoje, que é o f de x igual a x ao quadrado, antigamente já tentaram usar essa, que é x f de x ao quadrado, né? Que é para representar o quê? Essa função se relaciona com o quadrado dela, tá? Também foi uma notação que não teve muita, que não obteve muito sucesso, não foi a mais adequada. E até hoje a mais utilizada é essa aqui, f de x. Né? E aí a gente escreve f de x igual e escreve ela, a função que a gente quer. Tanto para a função polinomial, logarítmica, exponencial, trigonométrica. Essa é a notaçãozinha sintética que a gente mais utiliza. Tá? Além da notação, ao ensinarmos função, precisamos estar atento a algumas dificuldades que aparecem com o uso de termos específicos. Né? Esses termos são normalmente utilizados pela matemática para definir precisamente os elementos que constituem a função. Então aqui nós vamos falar daqueles elementos básicos que a gente ensina para os alunos lá quando a gente vai falar de função, né? Então vamos lembrar. Lembramos que, dado uma função, eu tenho aqui a minha função f, que relaciona esses dois conjuntos, né? Que é o conjunto de partida A. E esse conjunto é o que a gente chama de domínio da função. Observe que nós estamos recapitulando tudo de uma forma diferente, dando uma ênfase, né? Entendendo desde o começo lá da parte de relação. Então, ó, uma função onde o meu conjunto de partida eu chamo de domínio, né, da função, e o meu conjunto de chegada B eu chamo de contradomínio. Então, aquele nosso conjunto de partida e de chegada, a gente utiliza, a gente tem um nomezinhos especiais para eles, que é o domínio e o nosso contradomínio. Se x é um elemento genérico de A, o elemento de B, f de x, que ele corresponde é chamado de imagem de f por f. Imagem de x por f, perdão. Então, o elemento do conjunto de chegada, que é o conjunto do nosso contradomínio, os elementos que são correspondidos, que fazem parte da relação do nosso contradomínio, eles pertencem ao que a gente chama de conjunto imagem. Tá bom? O conjunto dos elementos f de x de B para todo x chama-se conjunto imagem de f, ou simplesmente imagem de f. Se a gente for recapitular, lá naquele exemplo anterior que a gente fez a relação entre os elementos inteiros, né, pegando o seu quadrado, no meu contradomínio, vou tentar fazer aqui o meu gráfico direitinho, pessoal. Tentar aqui, tá? Porque eu faço com o mouse, não fica perfeito. Mas aqui o que vale é a intenção. Dei um desconto aí, ó. Vocês lembram que aqui era o conjunto dos números inteiros? 0, 1, 2, né? Tentar botar aqui o 0, tentar botar aqui o 1, tentar botar aqui o 2. Olha. Pronto. Aqui nós temos, ó, o 0. Aqui nós temos o 1. Vou botar aqui mais. O 2. O 3. E o 4. Correto? Observem que o 0 se relaciona com o 0, porque 0 ao quadrado é 0. O 1 se relaciona com o 1. O 2 se relaciona com o 4. Então, o que é que a gente estava falando? Esses elementos 0, 1 e 4 que se correspondem, que fazem parte da relação, eles são a imagem da minha função. Tá? Eles compõem, esses elementos 0, 1 e 4, eles compõem o conjunto imagem. Então, esse aqui é o nosso domínio, esse aqui é o nosso contradomínio, e o 0, 1 e o 4 fazem parte do nosso conjunto imagem. Então, recapitulando tudo que a gente viu, uma função é uma relação unívoca, né? Onde eu relaciono os elementos do meu conjunto de partida com os elementos do meu conjunto de chegada, e ele tem duas características que fazem com que seja função e que seja unívoca, né? Que seja uma relação unívoca, que a primeira é todo elemento do meu conjunto de partida, ou no caso agora a gente sabe que é o nosso domínio, todo elemento do meu domínio, ele se correspondem com o elemento do contradomínio. E todo elemento do meu domínio, ele tem um único correspondente no meu contradomínio. Então, tendo essas duas condições, é o que a gente chama de função.
Agora vamos falar da parte de técnicas gráficas para a representação de funções. Então, hoje em dia, gráficos são muito utilizados no meio de comunicação, e dessa forma tornou-se imprescindível que o cidadão comum saiba ler criticamente essas representações. O gráfico está em todas as redes sociais, em todos os portais de notícias que vocês acessam, né? É natural a gente encontrar essas tabelinhas, que são nada mais nada menos do que também função. Então nós temos aqui um caso, né? Uma tabelinha divulgada pelo IBGE, onde eu tenho uma representação geográfica, né, dos estados, e aqui eu tenho a quantidade de habitantes de cada estado. Observe que esse aqui é o nosso conjunto do domínio, esse aqui é o nosso conjunto do contradomínio, e para cada elemento do domínio eu associo a um elemento do contradomínio. Então não deixa de ser uma função aqui na forma de tabela, tá bom? Então, aí as técnicas gráficas. Com uma tabelinha dessa, pessoal, a gente pode fazer diversas formas de gráfico, e aí fica a critério da pessoa que vai formular encontrar a técnica mais adequada. Eu posso expressar, por exemplo, aquela nossa tabela lá em forma de pizza, né? Também, ó. Como eu posso expressar ela na forma aqui de colunas, tá? Com essas barrinhas aqui. Então aí fica a critério de vocês verificarem quais são as diversas técnicas que a gente pode fazer com relação a esses gráficos. Inclusive, isso aqui é muito utilizado quando a gente está fazendo as tabelas no Excel, tá bom? Vocês podem, inclusive, pegar os dados, pegar esses dados aqui, ó, e fazer e verificar os diversos tipos de gráficos que a gente tem lá. Então, devemos decidir para qual informação queremos dar ênfase. Suponhamos que seja a comparação relativa da quantidade de habitantes por região. Isso nos faz perder alguma informação exata da quantidade de habitantes por região, mas facilita a visão geral da distribuição da população nas regiões. Para isso, o uso de porcentagens é bem adequado. E a primeira providência é produzir uma segunda tabela como a que segue. Então, ó, pegando aquela nossa tabelinha que a gente tinha lá, que faz a relação entre os estados e a quantidade de habitantes, observe que ao escrever na forma de porcentagem e fazer uma aproximação, eu perco algum quantitativo real dos dados, né? Porque aqui, ó, eu estou arredondando a população do norte para 8, automaticamente no nordeste eu estou diminuindo para 28. Então, fazendo essa aproximação, a gente entende aqui que o norte tem um pouquinho mais do que o nordeste, tá bom? De acordo com o real. Não é nem o norte com o nordeste. O norte tem um pouquinho mais com relação ao dado real dele, tá? E mais um detalhe que quando a gente faz essas aproximações aqui, é que esse somatório também ele tem que ser 100%. Então, quando vocês forem fazer isso, cuidado, certo? Então, nesse caso, se eu pegar agora fazendo a minha relação, ó, entre a região geográfica, né, que são os elementos do nosso domínio, com a porcentagem aproximada, a gente pode fazer alguns gráficos, né? Repare que ao considerar as porcentagens aproximadas, tivemos o cuidado de manter a soma do total igual a 100%, que foi o que a gente falou aqui. Quando a gente faz essa aproximação, cuidado, porque aqui tem que dar 100%. Se você só aproximar para mais, aí se der mais de 101% não fica legal. Então cuidado. A soma tem que ser 100%. Dois tipos de gráfico traduzem bem essa informação. São o de barra circular, que é esse, né? Também conhecido como pizza. São os de barra e o circular. Esse aqui é o circular pizza e esse aqui é o de barra. Beleza. Como os que seguem? São opções interessantes para verificar também se os alunos construíram adequadamente as habilidades de medição, de comprimento e ângulos. Uma tarefa que se pode solicitar aos alunos também, pessoal, é a de representar graficamente essa função. Para transformar a tabela em um gráfico, precisamos primeiro decidir o tipo de gráfico a ser utilizado. Então, a gente fez aí uma relaçãozinha entre uma tabelazinha, né, que não deixa de ser uma relaçãozinha entre função, onde eu estou relacionando, porque quando a gente vai tratar graficamente, esse aqui é o nosso eixo das abscissas, que é os nossos domínios, aqui é o nosso eixo das ordenadas, que é o nosso contradomínio, né? E aqui, ó, nosso domínio, nosso contradomínio. No caso, nós estamos usando a porcentagem aproximada. Para esse caso, né,
nós formamos esses dois gráficos. Pode ser interessante esse, como pode ser interessante esse. No caso, os dois estão satisfatórios para a nossa representação. Então, a gente encerra essa aula por hoje, né? E na próxima semana teremos mais. Abraço, bons estudos para vocês e façam lá o nosso fórum.